Agora vamos bater uma bolinha, vamos falar de esporte? É o camisa 8 que está no ar a partir de agora. Ela já está aqui, ó. Josi Freitas, se eu subir mais um pouquinho, ela não consegue bater. Tô brincando, viu, Josi? Bem-vinda sempre. Você vai começar a falar de quem? Vou trazer notícia ruim pro torcedor tricolor, viu? Vamos falar sobre Fortaleza? Olha a cara do torcedor aqui que não gostou do que aconteceu no final de semana, viu? É o tabu que continua. É ou não é? Exatamente. Esse tabu aí que basicamente são 12 jogos que o Fortaleza tem contra o Vasco lá em São Januário, que não consegue vencer. Nenhum Vojvoda que a gente costuma brincar que tem essa questão de quebrar tabus, nem ele conseguiu. E a gente vai dar uma olhada aí em tudo que aconteceu entre Vasco e Fortaleza pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em má fase e pressionado na zona de rebaixamento. Mas agora, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Vasco sufocou o Fortaleza. Começou o jogo acelerado. Depois de tabelar com Hugo Moura, Nuno Moreira só precisou de 2 minutos para marcar esse belo gol e colocar o time em vantagem no placar. O Fortaleza tentou dar o troco logo em seguida, mas Lucero perdeu a chance de empatar. O Vasco quase aumentou a vantagem com o Verratti após cruzamento de Paulo Henrique, mas o incomum aconteceu. O Pirata cabeceou fraco e desperdiçou a oportunidade. O Vasco voltou do intervalo voando e ampliou para 2-0 aos 40 segundos da etapa complementar. Paulo Henrique se livrou do marcador e cruzou novamente para Verratti, que desta vez chutou para marcar o gol. O clima ficou quente quando Marinho agrediu Lucas Piton. Felipe Coutinho empurrou o atacante do Fortaleza e o tempo fechou. Depois da confusão, o árbitro Anderson Daronco expulsou os dois atletas. Marinho e Coutinho foram para o chuveiro mais cedo. O Vasco queria mais. Rayán invadiu a área e chutou forte. A trave impediu o gol. Mais 5 minutos depois, o Vasco marcou o terceiro. Lucas Piton encontrou o Verratti na área. O artilheiro vascaíno definiu o placar da partida. 3-0. Festa em São Januário. Depois de 9 jogos, o Vasco voltou a vencer. E manteve a escrita de não ser derrotado em casa pelo Fortaleza. Uma vitória para ganhar confiança na sequência do Campeonato Brasileiro. É uma vitória boa de um adversário muito difícil, né? A gente vinha de resultados que não convém com o elenco, a gente vinha de resultados muito ruins e aí a única coisa que a gente pode fazer é continuar trabalhando para o resultado vir o mais rápido possível e isso que aconteceu hoje. E é isso, viu, ô Luiz? Vocês não estão vendo o Luiz aqui? Olha a situação do torcedor, viu? Olha a situação do torcedor do Fortaleza, viu? Triste. Ressuscitou o Vasco, Fortaleza. Não, e o engraçado é, jogos atrás estavam falando, não, agora o Fortaleza começou a temporada 2025 desse jeito, Luiz. Tu acredita? Complicada a situação, Tá viu? difícil. E agora, basicamente, depois dessa derrota contra a equipe do Vasco, vai ter que mudar aí seu foco, pensar na Copa do Brasil. Vai ter um jogo contra a equipe do Retrô, lembrando que é dentro de casa, só que o primeiro jogo foi 1-1. Então, vamos pensar na vitória aí para ver se passa de forma mais fácil dentro da competição, porque a gente sabe que penalidades também, a situação é diferente. E o Luiz continua aqui desolado, o pobrezinho aqui. Olha a situação. O técnico falou alguma coisa? Falou, Luiz. O Luiz, Vojvoda falou um pouquinho mais e acho que ele deixou bem ciente. Faltou eficácia dentro de jogo. Bora ver o que é que o Vojvoda falou. A gente vai ver depois, a gente fala e até discute mais sobre isso, mas eu acho que é basicamente falar sobre essas atuações diferentes do que está acontecendo. Tem jogo que vai muito bem, venceu a equipe do Juventude por 5-0, e aí vem outro jogo contra a equipe do Vasco, que a gente tem que lembrar. Esse jogo aconteceu, o Vasco estava na zona de rebaixamento. E aí a situação era um jogo basicamente para o Fortaleza pontuar e sair de vez da primeira parte da tabela, né? Mas aí vamos ver agora se a gente consegue a fala do Juan Pablo Vojvoda. Creo que análisis es eso, ¿no?
Os primeiros minutos, primeiro do primeiro tempo, acho que foram 3 minutos, tivemos uma opção muito clara nós e eles tiveram a primeira opção, foi bom gol. E o segundo tempo aconteceu o mesmo jeito, não? Com 1 minuto de jogo já estávamos 2-0 baixo, então analisar uma partida tática a partir de 2 goles de diferença em tão poucos minutos é difícil. Mas tivemos nossas opções, tivemos para empatar o jogo, faltou a eficácia que temos que ter nesses momentos. Acho que tivemos 2 ou 3 opções no primeiro tempo, como o adversário também teve, mas o adversário foi contundente de cara ao gol e nós não fuimos ou não tivemos essa eficiência que há que ter. E depois, com 2-0 abaixo, jogando fora de casa, com um adversário que precisava a vitória, como ela precisava a gente. E é isso, Luiz, só para completar, é interessante a gente falar sobre isso, porque querendo ou não, Fortaleza tem essas atuações, ganha, acaba perdendo, estava aí numa sequência de 7 jogos sem perder, e aí vai para um jogo desse fica ainda mais difícil. Agora bora mudar um pouquinho das cores, né? Porque assim, se a gente levar em consideração que os gols do Fortaleza foram bem no início de partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, acho que quebra até as pernas, né, do torcedor para falar sobre isso. Agora vamos mudar as cores, falar sobre a equipe alvinegra. Se o Fortaleza perdeu, Ceará venceu aqui dentro da Arena Castelão 2-0 contra a equipe fragilizada, ainda se remontando da equipe do Sport. Eu estive lá na Arena Castelão e vou contar um pouquinho da história de tudo que aconteceu. O Ceará começou estudando o adversário, mas logo entrou no jogo com muita vontade. Após defesas seguras de Fernando Miguel, Lucas Mugni aproveitou a sobra de bola na área e abriu o placar aos 8 minutos. O Sport até buscou o empate, mas esbarrou na falta de pontaria e na segurança da defesa alvinegra. Na volta do intervalo, o Ceará se manteve firme e Galeano ampliou aos 15 minutos do segundo tempo. A equipe teve chance de fazer o terceiro aos 43, mas acabou falhando na hora da decisão. Placar final, 2-0 Ceará. Nós praticamente controlamos tudo aquilo que de bom o Ceará tinha, retiramos aqui os espaços que nós queríamos e explorámos. Portanto, nós tivemos as nossas ocasiões, agora nós não podemos sofrer um golo de arremesso quando ele foi treinado. E depois não podemos sofrer um golo de um pontapé do Fernando Miguel para a frente. Portanto, esses erros individuais pagam-se caro e a equipa tem sido penalizada por isso. A equipe do Ceará afasta de vez as lembranças do torcedor dos últimos confrontos contra a equipe do Sport. 2-0 no placar, firma de vez por todas a equipe alvinegra no G6 da competição e mostra para todo adversário quanto é difícil tirar pontos da equipe dentro da Arena Castelão. A gente tem que aproveitar o nosso fator casa, né, que a gente sabe que no Brasileiro é uma competição muito difícil. A gente tem que vencer dentro de casa e buscar pontos fora e nós temos conseguido fazer isso e vamos continuar, né? Impor o nosso ritmo cada vez mais. Fico feliz, da equipe se comportou bem, um placar de 2-0, igual você falou. Poderia ter saído mais elástico, mas o mais importante é a vitória. Então, a gente fica feliz com o desempenho do grupo e todo mundo de parabéns por isso. O técnico Léo Condé falou sobre mais uma vitória da equipe dentro da Arena Castelão. Um jogo muito equilibrado. E a gente conseguiu fazer os 2 gols, a defesa mais uma vez, né, passou ilesa, sem sofrer gols, a gente fica feliz por isso, né, já é o terceiro jogo seguido. A gente fica muito feliz pela posição nossa atual na tabela, na classificação, mas a gente, como eu sempre pontuo, a gente tem que ir passo a passo e ser merecedor dessa confiança que o torcedor tem depositado na nossa equipe. É isso, viu, Luiz? O jogo no final de semana foi mais de 30 mil torcedores alvinegros aí. E aí também tem que deixar um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro e agora pensar na Copa do Brasil, porque vai ter duelo importante e dificílimo. Vai enfrentar a equipe do Palmeiras fora de casa lá no Allianz Parque. O primeiro jogo aconteceu aqui na Arena Castelão, o Ceará perdeu por 1-0 naquele jogo polêmico aí envolvendo penalidades, e aí tem um jogo bem difícil. Quem vai dar mais informações até mesmo sobre essa preparação da equipe do Ceará, já pensando na Copa do Brasil, é Luan Paiva. Após vencer o Sport por 2-0 no último sábado pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e assumir a 5ª colocação na tabela de classificação, o elenco do Ceará recebeu folga no domingo, mas já se reapresenta em Porangabuçu nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o jogo contra o Palmeiras, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na partida de ida no Castelão, o Ceará acabou sendo derrotado por 1-0, então precisa vencer para seguir com chances de classificação
na competição nacional. Para essa partida, Fernando Sobral deve voltar ao time titular de Léo Condé, ele que foi desfalque por conta do terceiro cartão amarelo contra o Sport. Lourenço assumiu seu lugar e iniciou o jogo no Clássico Nordestino. Uma dúvida para o time de Léo Condé é o Pedro Raul. O artilheiro do Vovô acabou saindo lesionado no intervalo do jogo contra o Sport. É dúvida para a partida contra o Palmeiras, mas já está em processo de recuperação para tratar uma lesão no tornozelo. O Ceará enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira no Allianz Parque, às 19h30. Informações até mesmo dessa possível volta do Fernando Sobral e a dúvida em relação ao atacante Pedro Raul. Agora vamos ver aí rapidinho quais foram os resultados do final de semana dessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já começando aqui, a gente teve o primeiro confronto que a gente estava falando sobre a vitória da equipe do Vasco contra a equipe do Sport por 2-0 aqui na Arena Castelão. Fortaleza também contra o Vasco e o 2-1 contra a equipe do Grêmio, né, o São Paulo. O Grêmio também está bem complicado aí dentro do Campeonato Brasileiro. E os jogos do domingo também. A gente teve um empate, um golaço do Juventude que abriu o placar contra a equipe do Fluminense, 1-0 contra o Santos, a equipe do Corinthians. Poderia ter sido 2-0, só que teve um gol irregular ali do Yuri Alberto, que aparentemente, quando é clássico, quando é sobre o ex, o Yuri Alberto sempre se destaca. Bahia, 2-1 contra a equipe do Vitória. O primeiro gol da equipe do Bahia, aliás, foi do Eric Pulga, torcedor cearense também, lembra muito do jogador aqui. Bragantino e Palmeiras, favorito venceu, é o líder da competição. Flamengo e Botafogo, o pessoal esperava até mais emoção desse confronto, mas no final das contas, 0-0 no placar. E os dois jogos que encerraram também outro empate, Internacional 1-1. E também um 0-0 frustrante aí entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro teve até mais chance, mas no final das contas acabou empatando. E eu queria colocar também como ficou a tabela de classificação da competição. E aí a gente tem, né, o Palmeiras logo na frente, depois o Flamengo. Esse lado aqui tá até tranquilo, até o Botafogo aqui tá bem tranquilo. Só que quando a gente leva para o outro lado, a situação acaba piorando, né? A gente tem o Grêmio que acabou perdendo, o Juventude que acabou empatando, mas mesmo assim não sai da zona de rebaixamento, e o Santos que perdeu, e o Sport também perdeu, que 9 jogos só tem 2 pontinhos, e o Ceará tá aqui, ó. E o Fortaleza 1 ponto só, né? Pois um ponto de diferença do primeiro da zona de degola. E se a gente levar em consideração o próximo confronto, pode ser que Fortaleza, se duvidar o resultado, pode vir aí para essa zona de rebaixamento, viu? Complicada a situação, né? Complicado. Complicadíssimo. O que mais? Vamos mudar, ainda falando de futebol, mas vamos esquecer um pouquinho do Campeonato Brasileiro e falar sobre pré-convocação da seleção brasileira, viu? O menino Ney foi convocado para essa primeira lista aí do novo técnico da seleção brasileira, Carlos Lancelotti. Só para lembrar, a gente tem uma pré-convocação, uma pré-lista. A lista oficial vai acontecer só dia 26. O técnico que ainda vai apresentar aí diante da seleção brasileira faz essa lista e dia 26 ele confirma quais são os 23 jogadores que vão estar nessa lista oficial. Mas por enquanto a gente tem o Neymar nessa lista e eu jogo a pergunta para ti, Luiz. No momento que ele está dentro do Santos, não está jogando, ainda está machucado, se recuperando, você acha que ainda assim o Neymar tem espaço na seleção? Nem quando tá jogando, mulher. Ainda mais agora sem jogar, eu pergunto. O problema é que mesmo sem o Neymar, não tem jogador suficiente para ali fazer aquela questão, né? Tô aqui dentro de campo, vou fazer alguma coisa e resolver e aparentemente... Mas vai que eu morro da língua, né? A gente espera, né? A gente espera que a seleção brasileira volte a jogar o que a gente conheceu, pelo menos nas últimas décadas, né? Quem conseguiu assistir 2002 por aí vai saber o que é futebol.